Olá, meu nome é Tânia Alves, eu sou nutricionista e Master Coach e hoje a nossa aula é sobre fome, saciedade, hiperpalatabilidade e jacada. A gente vai discutir aqui alguns aspectos referentes a esses temas que, na verdade, poderíamos sim falar sobre cada um isoladamente, mas eles conversam tanto entre si que eu achei mais prudente colocar tudo dentro de uma mesma aula, de um mesmo assunto, né, para a gente discutir isso de uma maneira muito calculada. Estou aqui com a pauta da nossa aula de hoje e eu quero começar dizendo que a questão da fome e da saciedade, o discurso de comer até saciedade, bem, não é uma máxima, não é para 100% das pessoas. O que varia mais? Varia mais assim, de onde você está começando. Qual é o seu estado atual? Seu estado atual é de um. Não, peraí, Tânia, eu tô bem. Eu tô bem, eu quero só ficar cada vez melhor, eu quero ter mais longevidade, eu quero continuar me sentindo bem, eu sou jovem ainda, não tenho nenhum problema de saúde, não tenho problema de comer demasiado, não tenho nenhum tipo de problema de saúde, como hipertensão, colesterol alterado, não tenho excesso de gordura visceral, não tenho sobrepeso, não tenho nada. Eu quero, na verdade, melhorar a minha saúde. Então, você vem de um estado ajustado. Você está ajustado. O seu corpo consegue manter o peso, o seu corpo consegue manter os seus níveis de colesterol, consegue manter a sua pressão arterial muito bem, obrigada. Então, é um estado diferente do estado desajustado. Então, quando a gente pega um indivíduo totalmente desajustado, é complicado a gente dizer que coma até a saciedade, né? É muito complicado. Porque aquele indivíduo ali está provavelmente com algum tipo de desajuste a nível hipotalâmico. Nível hipotalâmico, peraí. Hipotálamo é uma área do nosso cérebro onde reside o centro de fome e saciedade, tá? Lembrando que a nossa aula é sobre fome, saciedade, hiperpalatabilidade e jacata. Então eu quero começar a conversar um pouquinho sobre isso, porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Uma pessoa que está bem, que está totalmente equilibrada, ela provavelmente vai poder comer sim até saciedade. Ela provavelmente vai poder sim sentir uma melhora na saúde dela, melhora na disposição dela, fazendo isso. Simplesmente fazendo isso através, é claro, de comer até saciedade, comendo comida de verdade, tá? É um público. O outro público é aquele que precisa emagrecer e está aí desregulado, desajustado. Então a gente tem o hipotálamo, como eu falei, que é onde tem o nosso centro de fome e saciedade. Então muitas pessoas estão com desajustes ali a nível hipotalâmico. É isso que eu quero dizer. Então, a saciedade dela não é uma saciedade comum. Ela vai ter que comer realmente uma quantidade muito exacerbada de alimento para chegar. Ela vai ter que aí comer demais, né? Ela vai ter que, enfim, é diferente de quando a gente está falando para uma pessoa que está com esses problemas e com uma pessoa que não está. Então tá, Tânia, mas o que é que eu foco? Como eu trabalho essa questão da saciedade? Primeiramente, a gente tem que focar na qualidade dos alimentos, na questão da densidade nutricional. O que é densidade nutricional? É a quantidade de nutrientes por energia. Quanto mais denso, ou seja, quanto mais nutrientes tem por caloria, mais interessante esse alimento é para mim. O que seria, assim, o auge da densidade nutricional em termos de alimento, em termos de comida de verdade? Lembra que a gente está falando aqui também de qualidade. Então, qualidade é comida de verdade, é comida que não foi ultraprocessada, comida que não tem um monte de aditivo químico, comida que não tá ali, que não foi preparada da maneira errada. Então, o que mais tem densidade nutricional, tá? São por exemplo, vísceras, ova de peixe, ostras. Isso sim tem uma densidade nutricional muito alta. Quer dizer que esses alimentos têm uma quantidade muito alta de nutrientes, ou seja, tem muitos nutrientes para uma quantidade menor de energia. E é isso, na verdade, que a gente quer primeiramente. Isso
é se você está regulado ou desregulado, tá? Isso vale para todo mundo. Você tem que focar muito na qualidade. O que a gente, para indivíduos que estão aí ainda desajustados, o que a gente vai ter que ter de cuidado extra também vai ser nas quantidades. Bora lá. Bora fazer aqui vamos elucidar aqui, tá? Gente, não precisa comer muito a mais para impedir o processo de emagrecimento, ou até mesmo para engordar, tá? Ou seja, pensa aqui comigo, 20 gramas de gordura. Gente, 20 gramas de gordura é tipo isso aqui, olha, um pouquinho assim de óleo de coco. Tem gente que acha que vai poder tomar óleo de coco só porque é low carb, porque é cetogênico, porque, enfim, porque não tem carboidrato. Não é assim que funciona. Então a gordura, por grama, ela tem aproximadamente 9 calorias. Então pensa numa colher de 20 gramas de óleo de coco que você está achando que é inocente, né? Afinal, óleo de coco é comida de verdade. Óleo de coco é algo bom. Beleza, é uma gordura saudável? É sim, é algo bom. Mas isso não quer dizer que isso te dá um passe livre para você abusar disso. E aí, 20 gramas de óleo de coco, ou seja, 20 vezes 9 é igual a 180 calorias. 180 calorias é aproximadamente 10% de todas as calorias que você consome num dia. Veja que isso é coisa pra caramba. É 1/10 de tudo. Então, pensa que com isso, um pouquinho a mais, né, você pode sim impedir o seu processo de emagrecimento. Você pode aí não entrar em déficit calórico e realmente não vai perder peso. Então, além, né, quando a gente fala de fome, de saciedade, de se alimentar bem, focando a qualidade, a gente também não pode negligenciar as quantidades, principalmente quando a gente está falando de gorduras. Gordura de adição, gente, não é a melhor fonte de nutrientes. Gordura pura de adição, não é a gordura que está ali no alimento. Ela não é a melhor fonte de nutrientes. O que a gente está falando aqui é que a gente quer que você fique bem nutrido. Quanto melhor nutrido, quanto mais nutrientes, mais você potencializa a sua saciedade. Olha que interessante. É isso que a gente quer. Esse que tem que ser uma das suas prioridades. Dentro de um processo de emagrecimento, dentro do processo de manutenção de peso, dentro do seu processo de manutenção de saúde, dentro do seu alimentar-se bem, tá? Agora vamos para o próximo ponto, né? Mas aí as pessoas ficam um pouco inseguras em relação às quantidades. É uma coisa muito comum, né? É uma dúvida muito recorrente. É claro que você pode sempre optar por consultar uma nutricionista, um profissional que vai ali te fazer um ajuste mais fino para você, vai sim fazer um trabalho mais individualizado, sou muito a favor disso. E aqui a gente está te dando ferramentas para você fazer parte sozinho ou para ser um ótimo parceiro do seu nutricionista. Olha que legal, isso é muito vantajoso. Isso te coloca à frente dentro do processo de obtenção de saúde, de emagrecimento, manutenção de peso. Isso é sensacional. Agora vamos pensar aqui. Eu gosto sempre muito de usar a palavra bom senso, tá? O seu prato tem que refletir a forma que você quer atingir. O seu prato tem que refletir a forma que você quer atingir. Um estranho tem que pegar o seu prato e visualizar o seu prato e olhar assim, nossa, é uma pessoa magra que está comendo. É um adulto magro que está comendo. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vai ter nem pouquíssimas quantidades ínfimas, que eu já vi, sim, muitas pessoas que pecam pela quantidade insuficiente. Já vi pessoas comendo, por exemplo, no almoço, você vê ali, tinha um pouquinho de cenoura ralada, meio ovo e folhinhas de alface e uma rodela de tomate. E aí eu trago uma reflexão que eu nunca vi ninguém usando, mas eu penso sempre assim, se você olha para o seu prato e ele
e ele não é, tá? Isso aqui agora é uma dica para você não errar para menos, né? Consumir de menos. Se você olha para o seu prato e ele não é capaz de alimentar uma criança de 4, 5 anos, provavelmente ele não vai alimentar você, que é um adulto. Inclusive se você estiver dentro do processo de emagrecimento. Então esse bom senso, ele tem que existir. E você tem que estimular isso em você, tá? Use a balança de cozinha. Ela vai ser seu guia. Peraí, tem a curiosidade de saber o quanto de carne que você consome? As carnes, né, igual eu falei aqui, as carnes, as vísceras, os ovos, esses são os alimentos com maior densidade nutricional. Isso vai alimentar a sua saciedade e não a sua fome. A gente tem que aprender a alimentar a nossa saciedade, não a nossa fome. Então a proteína, ela tem um papel chave na saciedade. Tá? Não só a gordura. É claro que se você tem uma quantidade ali de proteína bacana e essa proteína naturalmente contém gordura, e aí você adiciona os seus vegetais, aí, querido, aí você fecha o jogo. Aí a conta fecha. Tá? Aí você sim consegue atingir um resultado muito satisfatório, tanto de saciedade quanto de emagrecimento. Então, é claro que isso não é uma regra, existem pessoas com distúrbios, tá? Então eu vou até fazer aqui um parênteses, abrir um parênteses aqui e dizer que se você tiver algum problema muito sério de saciedade, de compulsão alimentar, de alguma coisa nesse sentido de comer demasiado, né? Experimente uma alimentação mais voltada para a qualidade. Faça um trabalho no sentido, desenvolva aí, né, esse hábito de ajustar as quantidades e se mesmo assim você não conseguir sentir saciedade, talvez seja o caso de você investigar mais a fundo para ver se você não tem nenhum tipo de distúrbio. Pode ser distúrbio de tireoide, de hipotálamo, enfim, tá? E são as possibilidades. Então, bora lá pensar, né? Mas, Tânia, tá, você falou aí de pesar, de usar balança, para ter aí uma estimativa de quanto se come. Então, você vai usar balança, gente, uma vez, duas, três, depois você já vai ter noção. É só para você ter uma noção. Isso não é algo também que tem que ser assim. Para a maioria das pessoas, não vai ter que ser uma coisa muito exata, muito precisa. Para outras, vai ser uma necessidade. E você tem que estar preparado para isso. Porque, no final das contas, vai compensar, vai valer a pena. Então, pensa aí. Uma mulher de 60, 70, 75 quilos, tá? Essa mulher não vai comer no almoço 100 gramas de fontes de proteína, lembrando que 100 gramas de fontes de proteína não são 100 gramas de proteína pura. 100 gramas de bife tem aproximadamente 20 e 25 gramas de proteína pura. Então, quando a gente pensa que deve ter aí entre 1,2 a 2 gramas de proteína pura por quilo peso corporal, então passa a ser insuficiente. Imagina se aquela pessoa vai comer ali 25 gramas no almoço, 25 gramas no jantar. Essa pessoa tem 80 quilos, 90 quilos. Ela está comendo muito aquém, muito abaixo do mínimo recomendado. Então, eu costumo dizer assim, gente, é um valor aproximado, né? Cada um vai ter a sua necessidade. Nutrição é uma coisa muito individualizada, que vale a pena ser individualizado. Quanto mais individualizado, melhor. Por isso que é importante você aprender a individualizar a sua própria alimentação. Isso é sensacional. Então, vou dizer aqui valores, tá? Uma mulher vai comer aproximadamente de 200 a 250 gramas de fonte de proteína no almoço, de 200 a 250 no jantar. E homem vai ficar aí 350, 300, 400, depende do porte do homem, tá? Então, um homem consumir, por exemplo, menos de 300 gramas de fonte de proteína no almoço e no jantar, provavelmente ele não vai aí ter uma quantidade satisfatória de proteína. Isso de maneira geral, tá? Existem homens mais jovens que estão ali que não tem tanto peso, que tem baixa estatura, né? Que aí provavelmente essa pessoa pode até seguir a recomendação da mulher de 250, tá? Isso se for um homem bem pequenininho,
em estatura e porte físico, tá? Agora, se ele já tem um porte físico maior, mesmo ele tendo uma baixa estatura, provavelmente ele vai ter que consumir aí mais próximo de 300, 350 gramas de fontes de proteína no almoço e no jantar, tá? É claro que, não, Tânia, não almoço e janto, eu faço só café da manhã e o almoço, ou só o almoço e o jantar. Você divide aí conforme as suas refeições. No final das contas, você vai ter que ter aproximadamente, se você é mulher, né, de 400 a 600 gramas de fonte de proteína dia, e homem aí entre 600 a 800 gramas de fonte de proteína dia, tá? Aproximadamente. Gente, é um valor aproximado, mas que ajuda muito na questão da saciedade. O consumo, satisfatório de proteína ajuda muito, tá? Então, tem uma outra coisa que a gente encontra na literatura e que eu como nutricionista vejo muito na prática. Então, assim, quanto mais comemos, mais sentimos fome. Quanto mais comemos, mais sentimos fome. Então, assim, essa frequência exacerbada de comer de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, pode ser que isso não é para todo mundo, não é uma regra, tá? Como tudo em nutrição, não temos muitas regras, né? Que valham para 100% dos humanos. Mas, de maneira geral, quanto mais a gente estimula ali, mais a gente vai querer comer. Então, reduzir essa frequência, né? Ter essa pausa aí noturna, né? Do dormir até o acordar, respeitar isso aí, né? Talvez fazer a última refeição um pouquinho mais cedo e a primeira um pouquinho mais tarde, tá? Não necessariamente fazer um jejum intermitente de 16 horas, mas eu diria que 12 horas é o mínimo aí desejado para a maioria dos seres humanos saudáveis, que não estão descompensados, enfim. 12 horas é protocolo de exame de sangue, gente, não é nada estapafúrdio, mas já é uma pausa, né? Já é uma pausa. E dentro das outras 12 horas que você está se alimentando, talvez para sua saciedade, talvez, para muitas pessoas, ajude você não comer um pouquinho o tempo todo, né? Sentar, comer bem, e aí você vai e espera um tempo, dá uma pausa de 4, 5 horas para fazer a refeição seguinte, né? Então, e o que você come é muito importante. Então, essa questão da proteína, a questão dos horários que você consome alimentos com fontes de carboidrato é muito, muito importante. E, por exemplo, né, de manhã já não é tão interessante você começar o seu dia comendo fonte de carboidrato. Já é mais interessante que você compre uma coisa, você consuma algo, ou tem gente que prefere fazer jejum, ou você consuma, por exemplo, ovos, frutas como abacate, coco, bacon com ovos, pega o resto do frango da noite anterior e consome um franguinho, nada te impede, tá, de consumir pela manhã comida de verdade. Você não tem que comer especificamente algo mais leve, ou enfim, não precisa. Você pode sim consumir uma quantidade de frango, um pedaço de bife, a carne assada que sobrou do jantar de ontem e tá lá, e você tá com fome de manhã, sem problema nenhum, tá? Mas de manhã tem foque em proteína e gordura, tá? Gordura natural, gente, não é pra gente adicionar gordura, óleo de coco no café, né? Não é pra adicionar azeite no, enfim, vamos dizer que você vai fazer um omelete, você acha que tem que colocar ali uma colher inteira de manteiga ou uma colher inteira de azeite para fazer aquela omelete, não precisa, tá? Outro problema que a gente tem, outra problemática, né, que é assim, as pessoas entram para um contexto de alimentação de comida de verdade, alimentação cetogênica, low carb, enfim,
até carnívora também, por que não? E elas acham que elas têm que comer sempre muito e que não podem sentir nunca fome. E isso nem sempre se aplica. Às vezes, para você gerar esse déficit calórico, para você emagrecer, você vai ter que sentir um pouquinho de fome aqui e acolá. Não é passar fome, gente. Sentir fome, esperar a fome chegar, a fome verdadeira chegar, e aí sim se alimentar, né? Não comer por comer, comer porque tá todo mundo comendo ao seu redor, comer porque a sua mãe é, foi te visitar, ou você foi visitar ela, ou vocês moram juntos, não sei, e ela está querendo que você coma. Não, tá? Esperar realmente sentir a fome. Peraí, será que eu não consigo comer um pouquinho a menos? Será que, peraí, né? Rever aí essa questão da fome. Não necessariamente sentir um pouco de fome é algo ruim. Isso é super natural. Evolutivamente, sentíamos fome o tempo todo. É natural sentir fome. Não tem nada assim letal. Não tem nada assim prejudicial em sentir fome uma vez ou outra, no momento específico do dia. Não tem, tá? Se você tá se sentindo bem, não tem nenhum problema. Né? Eu não tô falando para ninguém aqui passar fome, ficar com fome, de ficar tonto, de desmaiar, de cair no chão. Até porque para isso acontecer, você vai ter que ficar aí um bom tempo sem comer nada, né? Então, é, 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 não é assim, né? Então, se você ainda não experimentou a prática do jejum intermitente, começa a namorar a prática, né? Começa a ler, estudar sobre o assunto. Pode ser que seja algo para você, pode ser que seja algo interessante para você, né? Aí tomar, peraí, reconhecer realmente quando você está com fome ou não. Peraí, eu tô com fome e aí eu tenho uma tática, gente. Minha tática é a seguinte: tem uma carne moída aqui de frango na Noruega que eu não gosto. Eu gosto de todas as carnes e tudo mais, mas ela é moída de uma maneira que ela fica totalmente, sabe, nada a ver com frango. Parece que você está comendo uma coisa até industrializada. Parece que você está comendo uma salsicha desconstruída. Uma coisa muito estranha. E aí eu não gosto muito disso. Então, peraí. Quando eu quero me questionar se eu realmente estou com fome, eu penso assim: eu comeria algo que eu não comeria aquela carne moída de frango que vende no supermercado horrorosa, né? No seu caso pode ser outra coisa, você pode falar aí, sei lá, cada um tem os seus, né, os seus desgostos aí, que tem coisas que realmente não gosta, que não vai comer. Os seus desafetos alimentares, eu não sei qual é o seu desafeto, o meu é essa carne moída. Então, assim, eu fico pensando, eu comeria? Não, não comeria. Então, peraí, não tô com fome. Se eu penso já assim, não, peraí, comeria é feliz. Então, peraí, eu tô com fome. Então, realmente a fome chegou. Então, é legal, é interessante você se conhecer e realmente entender se você realmente está com fome ou não. E pode ser interessante, sim, adotar a prática do jejum intermitente. E aí você, peraí, não comeria aquilo dali, eu não comeria uma coisa que eu não gosto. Então, peraí, deixa eu tomar, acho que isso parece que é um tédio, deixa eu tomar uma aguinha, deixa eu tomar um cafezinho aqui, né? Se ainda for dentro do horário de tomar café. Então, vou tomar um café. Não, realmente, eu não tava com fome, era mais vontade de comer, foi porque o coleguinha do trabalho passou com alguma coisa gostosa, ou porque deu o horário que todo mundo costuma comer, enfim, tá? Questione-se. E outra coisa que eu quero falar com vocês é que saciedade não é comer até passar mal. Eu errei muito com isso. Muito. E comendo comida de verdade, comida com alta densidade nutricional e tudo mais. E aí eu comia, gente, até eu tombar no sofá. A minha mesa de jantar é com o sofá, né? E aí eu comia e tombava. Eu não aguentava colocar meu prato na pia, não é lavar o prato, não. Jogar o prato na pia e tombar. E aí eu comecei a me questionar, comecei a ver um pouquinho sobre a fome, comecei a me autoanalisar, comecei a me questionar e ver, peraí, e se eu comer menos? E realmente melhorou muito a minha vida comer menos. E é aquilo, né? Quanto menos se come, menos fome você tem.
Não tô falando que tem um limite, né? Que isso não tenha limite, mas de maneira geral, se você come quantidades adequadas, você não vai ter uma fome exacerbada. É isso que eu quero dizer com, né? Comer. Quanto mais se come, mais fome se tem. Não tô falando pra você não comer nunca. Tô falando que quando você está próximo do adequado, né? Comendo na frequência certa, você não sente tanta fome o tempo todo. Essa que é a análise. Agora a gente vai falar da questão da palatabilidade. Tá? Falei já bastante pontos com vocês sobre a fome, sobre a saciedade. Saciedade não é comer até virar no sofá. Questione-se sobre isso. Peraí, né? Pense, comece a namorar um pouquinho de jejum intermitente, reveja a frequência que você faz as suas refeições. Agora eu quero falar da questão da palatabilidade. Palatabilidade tem a ver com sabor, com gosto, né? Com aquele, que delícia, né? Que a gente come com sabor. E saborear a comida, né? Palatabilidade, paladar, tá? Hiperpalatabilidade é quando o sabor daquilo dali estimula o seu paladar a toda. Combinado? Isso aqui que eu quero dizer com hiperpalatabilidade, tá? Quando você tem esse estímulo exacerbado do seu paladar. E a gente faz muito isso dentro da cultura da cozinha brasileira. Então, eu pude fazer essa análise, né, dentro de um contexto carnívoro, onde eu não estava, eu sentia a necessidade realmente de eliminar a cebola e o alho. E eu pude ver o quanto que o meu paladar é diferente, o quanto que muda. E aí eu fui estudar sobre isso. Eu me interessei em estudar sobre isso, que é muito interessante. E aí, um cientista falou assim, né? Já experimentou comer? Ele falou lá a medida em pounds, né? Que em libras, né? Que é usada nos Estados Unidos e no Reino Unido. E ele falou assim: você já experimentou consumir 400 gramas, que é mais ou menos um pound, né? De peito de frango cozido na água? É difícil. Provavelmente você não vai conseguir comer. Agora você pega esse mesmo 400 gramas, cozinha no sal, coloca bacon, coloca queijo. Você come 1 quilo. Fácil. Então, esse excesso de sabor pode sim estar te atrapalhando em ajustar as quantidades que você consome. Tânia, tenho que comer tudo na água, cozido na água? Não. Tô falando para você rever um pouquinho. Rever aí, tá, se você vai usar o alho, não vou usar o alho, a cebola, a pimenta e o creme de leite. Vou usar só o alho. Porque aí eu consigo comer uma quantidade satisfatória. Ou não, peraí, eu vou fazer essa carne aqui, e isso vale muito para carne, tá, gente? Mas para os vegetais também, mas os vegetais ele tem menos calorias. E só vai ter muita gordura se você adicionar ali no azeite, enfim, tá? Que fizer algum molho à base de creme de leite, enfim. Então, vale principalmente para os preparos de carne. Então, pensa, cara, precisa temperar tudo muito? O que aumenta essa palatabilidade? O que confere mais sabor ao alimento? Eu fiz uma lista aqui e a lista é longa. Eu vou dizer aqui o que mais é relevante, tá? Sal. O sal é importante. Muito importante na dieta cetogênica. Muito importante em todas as estratégias low carb. Low carb, cetogênica, carnívora. Então, vale, tá? Vale lembrar que você pode sim colocar o sal, tá? Não tô falando para você tirar o sal, mas ele influencia sim na palatabilidade. Sal, gordura, ervas que eu quero dizer, gente, orégano, esses temperos verdes, chimichurri, tudo isso aumenta, tá? Alho, cebola, pimenta, queijos,
aumenta muito. Queijo, creme de leite, iogurte, esses laticínios aí. E bacon, tá? Não só bacon, mas outras coisinhas também, né? Embutidos também, mas é claro que embutidos eu nem aconselho vocês consumirem de maneira rotineira, a não ser em exceções. E o adoçante. Adoçante e o açúcar também. O açúcar não entra dentro do nosso estilo de vida, mas, enfim, o sabor doce faz com que a gente coma mais, porque aumenta a palatabilidade, e aí você faz com que o alimento se torne hiperpalatável. Então, a gente tem que pensar que, peraí, eu preciso prestar atenção também em como eu preparo o meu alimento, né? Se você for fazer assim tudo muito crocante, a crocância, gente, ela tá ligada ali evolutivamente. Isso diz, esse barulho, né? O crack, 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 quer dizer pra gente que o alimento ele tá ok para consumo, que ele tá fresco para consumo, que ele tá bom. Então, isso é muito importante para nós seres humanos, né? Antigamente, né? Para saber se um alimento estava bom ou não. Hoje em dia não temos mais tanto essa necessidade, né? A gente já sabe como é que um alimento é quando tá ruim, quando não tá, enfim. Mas a crocância, ela tem aí esse estímulo. Então, peraí, eu não vou fazer então tudo, né? Então, assim, outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Então, essa é outra coisa que afeta aí a quantidade que a gente vai consumir, que interfere para mais. Isso tudo dificulta o processo de emagrecimento e de manutenção de peso. Combinado? Então, a gente tem que pensar também, mas uma vez ou outra, é uma vez ou outra, mas pensar no efeito cumulativo disso, ao longo do tempo, ao longo dos anos. Talvez não seja algo tão interessante para você. Agora, vou falar aqui de algumas coisas que ajudam aí a gente a comer quantidades mais adequadas. Sentar à mesa, preparar o próprio alimento, investir numa boa mastigação e comer conscientemente. Aquilo que eu falei, peraí, eu tô com fome? Peraí, eu comeria algo que eu não gosto? Peraí, não, vou colocar aqui, você tá ali focado, não é comer por comer assistindo televisão, comer fazendo mil e outras coisas, comer, essa é a nova novidade, comer mexendo no celular, enfim, tá? Então, o sabor, né, que é a palatabilidade, a textura e a consistência interfere muito no quanto que a gente vai comer. Então, comece a mapear aí o que você consome mais, tende a consumir mais, a se exceder. É a textura mais crocante ou aquela textura assim mais pastosa, tipo iogurte, pasta de avelã, pasta de amêndoa? Qual é a textura que você tem, que te estimula mais a comer? Né? Qual é o tipo de sabor que te estimula mais a comer? E aí você se policia dentro disso, ajusta isso, não é que tem que eliminar, mas você ajusta isso de uma forma a ficar mais interessante para você, tá bom? Agora eu vou falar rapidamente para encerrar essa aula, que ela ficou bem longuinha, sobre jacada. Gente, eu não gosto nem desse termo jacada. Eu acho que é um termo assim muito agressivo, mas enfim, é o termo que todo mundo entende, né? É quando você pira o cabeção e come ali o que não tem que comer, o que não está totalmente fora do seu programa, totalmente fora daquilo que você se propôs a fazer. E aí eu não recomendo dia do lixo, não recomendo que você use o termo jacada quando você for fazer algo que foge um pouquinho da sua rotina, mas que você fez de maneira pensada, consciente e não. Eu vou explicar para você daqui a pouquinho. Não é aquela coisa que você fez assim, não, peraí, eu não como adoçante porque a Tânia falou aqui que não é. Eu vi uma aula da Tânia que ela fala para mim que adoçante não é legal,
aumenta a palatabilidade, nananã. Então eu estou evitando adoçante. Mas você está numa condição, num dia, que peraí, não. Hoje eu vou comer um adoçante. Eu vou comer um iogurte com adoçante. Por exemplo, iogurte natural com gotinha de stevia. Vamos dizer que seja esse o caso, a sua exceção. Isso é uma exceção pensada. Você não chutou o pau da barraca. Isso não é uma jacada. Isso é uma... Você não... Eu costumo chamar assim, olha, jacada, assim, você tem ali é o seu objetivo. Tá, ali. Lá é de onde você está fugindo, você está indo para cá. Quando você pega, por exemplo, e consome algo que não está dentro da sua rotina, mas que não vai te tirar do sentido que você quer chegar, da direção que você quer ir, não chama isso de jacada. Jacada é regredir, é voltar aqui, olha. É ir na contramão, total. Agora, se você desviou aqui, não. Eu comi uma quantidade a mais. Fui num churrasco e comi carne até praticamente passar mal. Você saiu do trilho que leva ali em direção onde você quer chegar? Você saiu, mas você não voltou, você não retrocedeu. Então, cuidado com o que você chama de jacada. Porque você pode atribuir um sentimento de culpa, um sentimento de restrição totalmente desnecessário, onde na verdade não deveria existir, né? E aí, eu quero falar um outro ponto, que resistir é mais fácil do que voltar ao foco. Resistir é mais fácil do que se levantar, do que se reerguer depois que você cai. Então, conheça-se, entenda, né, onde que o calo aperta. Descubra onde o seu calo aperta e não aperte o calo. Evite a rota de colisão. Evite aquilo que você sabe que não vai funcionar para você, que não vai dar certo para você. Se tem um alimento que costuma abrir o seu comedouro, vamos dizer assim, o botãozinho do comedouro, por exemplo, para muitas pessoas que eu atendo, amendoim é uma coisa. Amendoim, pasta de amendoim. Tem gente que já, na verdade, com maçã, já fica com muita fome, fica com vontade de comer o mundo se comer uma maçã. Isso acontece. Então, é muito importante você se autoconhecer e saber que onde o calo aperta e não apertar o calo. Gente, isso é autoconhecimento. Isso sim é um plano, é uma estratégia para o seu sucesso, para você conseguir se alimentar da maneira certa, tá? Então, existem concessões inteligentes que você pode fazer. Por exemplo, não, Tânia, eu tô mais num bicho e planta e tudo mais, mas tô numa situação de aeroporto, de viagem, nananã. Você vai comer o pão da padaria? Não, mas você vai pedir ali, você não costuma comer nem queijo e nem presunto. Você vai pedir, mas você sabe que eles tendem a ser low carb, o presunto tem ali algumas porcarias, enfim. Mas você vai consumir aquilo dali, beleza. Se abriu uma concessão, de uma certa forma. Ou então, por exemplo, não tinha nada para comer, não, você foi ali e beliscou uma linguicinha. É para você comer linguiça todo dia? Não, é embutido, tem um monte de porcaria. Mas é melhor você comer só um pouquinho de linguiça do que você comer pão com linguiça, do que você comer um hambúrguer. Simples assim. São concessões inteligentes que você abre no momento em que você não tem alternativa. No momento que você está fora da sua rotina, você está fora do seu ambiente, você está ali num lugar que você realmente não sabia que você ia ficar tanto tempo, a fome bateu, enfim, por N razões, você entende que, peraí, o que eu posso fazer do melhor dessa situação, né? Não, peraí, eu vou comer ali, ou então, por exemplo, um churrasco. Ah, poxa, nem sempre eu tô no churrasco. A carne na brasa é mais deliciosa. Poxa, tudo bem abrir uma concessão que é um pouquinho e comer a mais naquele dia? Churrasco, comida de verdade? Ou então, por exemplo,
ah, não, não sei o quê, eu vou viajar e aí o hotel tem um café da manhã maravilhoso e tal, e aí durante as férias você vai fazer menos jejum, vai jejuar, sei lá, 12 horas ao invés de 16, sem problema nenhum. Não chame isso de jacada. Isso não é jacada, tá bom? Isso não te tira do trilho, isso não te põe na direção oposta, tá? Isso te dá um desvio e tal, volta no outro dia e simplesmente volta. Só volta. Não inventa, não crie detox, não crie nada, não crie um cavalo de batalha. Apenas volte. Não fique pensando no leite derramado. Não, peraí. Amanhã eu sei o que eu tenho que comer certo. E amanhã eu vou comer certo. E, e outra coisa é assim, não abre concessões, janelas grandes de concessão. Tipo assim, vou ficar uma semana fora. É muito difícil voltar depois. Igual eu falei, resistir é mais fácil do que se levantar. Então, pequenas janelas de concessões, uma hora, duas, um casamento que você vai, uma festa, e aí você já volta, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês com essa aula, espero que vocês tenham uma ótima jornada rumo a conhecer mais ainda sobre o que realmente é fome, sobre como atingir a saciedade e sobre como evitar a hiperpalatabilidade e não jacar, né, gente? Manter o foco e, se for necessário, abrir essas pequenas concessões que a gente não vai chamar de jacar, a gente vai chamar de concessões inteligentes. É isso e vejo vocês numa próxima oportunidade.